Graça e paz em nome de Jesus a todos, os que estão aqui e os que estão recebendo essa mensagem por internet, pela transmissão. Nós estamos com a nossa Bíblia aberta já no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Quando eu fui desafiado a compartilhar a palavra, eu lembrei que esse texto já havia sido pregado este ano ainda. Eu anotei essa mensagem, o Kiko pregou a respeito de Pedro negar o Senhor. E a gente permanece em oração para que a palavra de Deus toque as vidas que se fazem presentes, porque Ele é o maior interessado em nos ministrarmos e sairmos tocados por Ele. E eu quero aplicar a palavra após a leitura de uma outra forma que o Senhor tem colocado no coração, um pouquinho diferente daquela ocasião. O tema da mensagem é Atravessando com Jesus os Dias Maus. Ao louvar e exaltar o Senhor com os amados aqui, a gente vai percebendo que o Espírito Santo vai movendo a mesma forma ou as mesmas coisas de maneira diferente no coração dos que aqui estavam servindo, ministrando o Senhor através do louvor. O Andrei falou a respeito de rumores de guerra, os princípios de dores, o sofrimento e a aflição que está estabelecida neste mundo. O que compartilhou agora e orou pelas famílias, porque são dias difíceis, são dias trabalhosos. E o Senhor me deu esse tema, me deu o conteúdo da mensagem, o peso colocado no coração a respeito disso. Atravessando com Jesus os dias maus. A leitura de hoje inicia no verso 54. Para nós entendermos o verso 54 em diante, contextualizando aqueles que estão aqui pela primeira vez, é necessário ler o verso 31. O verso 31. Lucas, capítulo 22, verso 31. Nas nossas Bíblias de estudo, geralmente aparece aí, o tema, Pedro é avisado. Verso 31, a palavra de Deus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Verso 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Atravessando com Jesus os dias maus. Quem era este a quem Jesus havia alertado? O que seriam esses dias maus? Eu coloquei aqui uma pequena introdução do que seriam esses dias maus. São dias de maiores angústias, de maiores aflições, dias de provas mais intensas, de tentações. É uma estação, é um período em que Deus permite que cada um de nós atravessemos. Possivelmente você já atravessou, talvez esteja atravessando, e é inevitavelmente que você e eu iremos atravessar em algum momento esses dias tão difíceis, esses dias de aflições. E o dia mau chegou para Pedro. Quem era Pedro? Num resumo bem breve, Pedro, discípulo de Jesus, mais tarde, também denominado apóstolo, irmão de André. Eles eram irmãos e moravam em Betsaida, da região da Galileia. Pedro era casado, era um dos principais discípulos, dos mais velhos, tinha esposa, tinha sogra. Quantos se identificam com Pedro? A palavra fala que Pedro recebe o seu chamamento no capítulo 5 desse mesmo evangelho. A palavra fala que Jesus estava sendo apertado pela multidão, nas margens do rio. Ele avista 2 barcos e seleciona o de Simão Pedro. A palavra fala que o barco é afastado um pouco das margens. Jesus passa a ensinar aquela multidão, e pós ensinar a multidão, ele volta-se a Pedro e diz: Faze-te ao largo, Pedro, lança as tuas redes. Pedro, um pouco resistente a Jesus, diz: Mestre, temos trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas sob tua palavra eu farei. E a palavra fala que Pedro obedece. O texto de Lucas capítulo 5 diz que eles apanham uma tal quantidade de peixe que a rede se rompe.
é preciso chamar os seus outros sócios, Tiago e João. E então Pedro cai em si. Ele volta-se a Jesus e diz: Mestre, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. No verso 10 de Lucas capítulo 5, Jesus então diz a Pedro: não tenha medo, Pedro. A partir de hoje, serás pescador de almas, de homens. Pegará peixes vivos, a melhor tradução. Pedro recebe o seu chamamento. Lucas capítulo 6 diz que Jesus passa uma noite toda orando, intercedendo. Quando ele desce do monte, ele chama para si o que ele mesmo quis. E junto da multidão, 12 são selecionados para o acompanhar, para o anteceder as cidades. Marcos capítulo 3 diz que Pedro está ali no meio, e estes tinham a principal tarefa, permanecer com Jesus. E depois então eram enviados a ensinar, pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios, purificar os leprosos. Pedro está aí com este grupo. Pedro é alguém que caminhou com Jesus cerca de 3 anos ou 3 anos e meio e está agora a momentos de Jesus ser entregue. Pedro viu as muitas interferências de Deus. Pedro viu as manifestações sobrenaturais de Jesus por meio de multiplicação de peixes, de pães. Pedro viu leprosos serem curados, mortos serem ressuscitados. Pedro, inclusive, moveu-se nos sinais. Quando Jesus os envia, eles retornam e dão um relato. Mas agora Pedro está diante de Jesus, sendo alertado e avisado de dias na sua caminhada com o próprio Jesus. Dias de muitas aflições, dias de intensa prova, ele foi alertado. Eu dei toda essa introdução porque nós nos identificamos um pouquinho com Pedro. Nós temos caminhado com o Senhor. Quantos têm caminhado com o Senhor? Talvez você ainda não caminhe com Ele, mas a palavra de Deus te conduz, junto com o Espírito Santo, a você entregar a sua vida a Jesus. Você que também assiste, você que está aí, né, e vai receber essa mensagem depois de forma gravada. Nós identificamos com Pedro porque ele é um discípulo, um seguidor de Jesus. E embora seja tão íntimo, próximo de Jesus, ele não será privado de momentos difíceis. E Jesus o alerta no capítulo 31 a respeito de dias tão difíceis. E Pedro tem atitudes que nós vamos aprender em nome de Jesus, extrair para que nós não pratiquemos e outras que nós deveríamos praticar. O tema da mensagem, atravessando com Jesus os dias maus. É importante entendermos, meus irmãos, que atitudes podem fazer-nos vitoriosos ou não nesses dias maus, nesses dias difíceis. Lembro mais uma vez que eu não sei exatamente o que você está passando, que você está sofrendo nesses dias, mas Jesus sabe. A palavra de Deus diz, inclusive Pedro lá na sua carta, diz que deveríamos orar por todos os irmãos espalhados, como se nós orássemos por nós mesmos, porque nós passamos as mesmas coisas que eles passam as mesmas coisas que nós. Então a gente pode ter certeza do que se deve orar. Então, se você for orar por um missionário, por um obreiro, você pensa, mas pelo que eu oro? Ore justamente porque você passa todos os dias as mesmas lutas, aflições, uma ou outra diferente, obviamente, mas em resumo é as mesmas coisas. O ponto número 1, ou o primeiro princípio que eu entendo, que nós deveríamos aprender em meio a esses dias com Jesus, ou atravessar esses dias maus, é no verso 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Verso 32, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Repita comigo assim, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, este é um dos pontos mais, eu posso dizer assim, mais altos do momento de prova. É a sensação de que nós poderíamos estar sozinhos. Clarice orou a respeito disso. Então, como é que eu atravesso os dias difíceis? Ter a certeza não só da presença, mas da intercessão de Jesus. Jesus está
do nosso lado. Amém, amados? Se estivermos do lado dele, se obedecermos a ele, se formos discípulos, guardaremos as palavras dele, ele estará sempre do nosso lado. Nós olhamos para a história de Israel, e quando Israel se propunha a obedecer a Deus, Deus era o defensor veemente da nação. Mas quando a nação se rebelava, Deus mesmo se fazia adversário do próprio povo, e por meio disso liberava muitas vezes exércitos inimigos, epidemias, sofrimento, aflições, perseguições, períodos de escassez, socialmente falando, a nação era destruída. Mas se estivermos do lado de Deus, Ele está conosco. Este é um ponto necessário se você está atravessando dias maus. Você não está só. Existe uma artimanha ou uma investida de Satanás nesses períodos em nos querer fazer enxergar, acreditar na mentira dele, que nós estamos sozinhos, abandonados. E eu não posso, talvez você não vá contar com a presença de todas as pessoas todo momento. Seria um erro afirmar isso. Mas nós podemos afirmar o que Davi afirmava. Mesmo que o pai ou a mãe dele o abandonava, o Senhor estava próximo dele. Irmãos, a palavra de Deus diz em Romanos 8, no verso 26, que nós não sabemos orar como convém, mas, semelhantemente, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos a intercessão do Espírito Santo atualmente falando. E no mesmo capítulo de Romanos 8, no verso 33, a palavra fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é os que justifica. E juntamente com Jesus Cristo, que morreu, este que está sendo entregue, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus está atualmente à direita de Deus, intercedendo pela sua igreja, por nós. Esses dias difíceis não se passam sozinhos, porque nós podemos contar tranquilamente, com toda certeza, com a intercessão de Jesus. E que todo momento mal, acima de tudo, a prova, e crucial ali, é a prova da nossa fé. A nossa fé é provada nos dias difíceis, nos dias maus. Será que você consegue se identificar alguma situação assim, atualmente falando? Você se sente só, você se sente abandonado? Jesus está intercedendo por você. Jesus não tem só uma boa vontade, Ele tem um plano para nós. Para que nós aceitemos, respondamos a sua oração junto ao Pai, de nos entregarmos completamente a Ele. Segundo princípio, amados, ao atravessar com Jesus os dias maus, cuidado com a presunção. No verso 33, ele, porém, respondeu, Pedro, Simão respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Essa é uma característica que os dias maus podem tendenciar-nos na situação. Falar mais do que ouvir. Agir pela nossa própria força, agir pelo nosso impulso, confiar em nós mesmos. Simão tem uma atitude de contestar o Senhor. Quantos gostam de ser contestados? Não é na nossa natureza. Agora, contestar o Senhor, só alguém realmente que já estava vivendo os dias maus faria isto. Mas isso é muito característico, a presunção. Alguém um dia disse que toda a presunção, todo orgulho traz algum descuido espiritual. Quando nós nos orgulhamos, quando nós temos atitudes de presunção, geralmente nós deixamos alguma área das nossas vidas desprotegidas. E é por aí muitas vezes que Satanás age. Nós vemos os limites de Deus, um Jesus, um Deus que põe limite a Satanás. A Bíblia fala disso, acerca das Escrituras, até mesmo na Antiga Aliança. O que falar de Jó? O poder de Satanás, limitado, mas destrutivo, é limitado por Deus, mas não pode ser desprezado. E aqui Pedro, me parece, dá realmente arma, ou ainda mais campo, para que Satanás o combata. Ele age em presunção. Ele não ouve a profecia que sai dos lábios de Jesus a respeito da sua própria vida. A palavra fala para nós julgarmos as profecias, não desprezarmos as profecias. Aquilo que Deus tem dito, é necessário dar ouvido e atenção. Não podemos agir na nossa força nos dias maus. Contamos com a intercessão e temos que ter a humildade, porque ao humilhar-se perante o Senhor, a mão dele nos sustenta, nos fortalece, como diz a palavra de Deus em Tiago.
Terceiro princípio, amados. Agora quero convidar os irmãos aí o verso 54. Contextualizando, o Evangelho de Lucas começou com Judas, um dos discípulos, com Pedro, não é? Entendendo-se com os principais sacerdotes, entregar a Jesus a respeito de entregar a Jesus por meio de dinheiro. A palavra diz que Jesus manda os discípulos preparar uma ceia, eles preparam um lugar grande, mobilado. A ceia preparada, Jesus toma a ceia com eles, Jesus indica o traidor, Jesus ministra-lhes o pão, o vinho. E Jesus vai ao Getsemane como era de costume, o jardim do Getsemane, um lugar onde ele se retirava costumeiramente. E ao orar, ao interceder, Judas chega com aquele grupo de pessoas. E Jesus então é entregue por meio de Judas no jardim do Getsemane, quinta-feira à noite. Jesus é conduzido no verso 54. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Haviam 2 sumos sacerdotes na ocasião. Havia uma bagunça espiritual estabelecida na nação. Anás e Caifás eram aparentados. Um oficiava juntamente com o outro. Havia uma disputa política, religiosa na ocasião. Saduceus e fariseus. Jesus é conduzido à casa do sumo sacerdote. E a palavra diz no final do verso 54 que Pedro seguia Jesus de longe. Este também é um princípio ao atravessar os dias maus. Estar perto de Jesus. Estar perto de Jesus. A palavra fala que Pedro seguia o Senhor e o seguia de longe. Meus irmãos, 2 são também as tendências quando nós atravessamos os dias difíceis. Ou a situação embaraçosa, angustiante, ou o dia mau, essa fase, essa temporada de aperto, de pressão, nos afasta de Deus, nos afasta das Escrituras, nos afasta da presença de Jesus. Ou ela pode ser um meio pelo qual nós nos aproximamos ainda mais de Jesus. Qual é a nossa escolha? É comum nós ouvirmos que quando as pessoas estão em maiores guerras e lutas, qual é a primeira coisa que elas fazem? É não ir mais para a igreja, não congregar, não mais comungar, não mais ler as Escrituras, a palavra vai ficando de lado, não tem mais espaço no coração, no diário da casa, no dia a dia, entre o casal, entre a família, no trabalho. Nós vamos ficando mais fracos, nós vamos perdendo as nossas forças, que já são poucas, ou o ânimo, e nós nos afastamos de Deus. Os dias maus são vencidos perto de Jesus. Os dias maus são vencidos aos pés de Jesus. A palavra de Deus diz: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Meus irmãos, as aflições, elas são, por mais fácil que seja falar, mais difícil passarmos, são os períodos que a gente mais ora. Busque aí na sua memória, como eu busco na minha, já busquei. Os momentos que a gente orou, e orou mais fervorosamente, não foi na abundância, nos momentos alegres. Foram nos momentos mais difíceis, quando as aflições realmente estavam ali presentes ao nosso redor, onde nós nos colocávamos diante do Senhor, onde nós chorávamos, clamávamos pela sua interferência, pela sua intervenção. E muitas vezes ocorre assim, tire a prova e as pessoas tendem a se desviar, não é? Se tornar mais fracas, mais débeis. As provas, os dias maus podem ser um instrumento para que você e eu estejamos mais próximos de Deus. Amém, amados? Os dias maus se atravessam estando mais perto de Jesus. Pedro, porém, seguia Jesus de longe. O verso 55 diz: e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro também tomou lugar entre eles. Verso 56, entre mentes uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Pedro foi reconhecido como um seguidor de Jesus. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Verso 58, pouco depois, vendo-o, outro disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Verso 59, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é um galileu.
O quarto princípio que a gente aprende ao atravessar dias difíceis, duros, nós não devemos somente ter a certeza da intercessão de Jesus, não devemos apenas cuidar para não sermos presunçosos e agirmos pela nossa força, não devemos só permanecer próximos de Jesus, mas os dias maus são atravessados, ou deveriam ser atravessados, por nós, com uma não atitude de covardia. Pedro foi covarde, Pedro acovardou-se. E ele teve mais ou menos 1 hora e pouca para decidir quais atitudes tomar. Por 3 vezes a situação ocorreu perante ele, e ele teve as mesmas atitudes. Ora identificado por uma empregada, ora identificado por outro. O Evangelho de João diz que um dos que o identificou como aquele a quem Pedro havia cortado a orelha do Malco, dos soldados romanos, era parente. Ele falou: esse eu tenho certeza que é você. Quem bate, né, esquece, mas quem apanha não esquece. É verdadeiro esse ditado. Ele sabia que era Pedro, mas Pedro o nega. Até que alguém diz: não, o teu sotaque, o teu jeito de falar denuncia que você é um morador da Galileia, da onde este Jesus é conhecido também como o Galileu. Prestemos atenção nesse princípio, amados, ao passar pelos dias maus. Diga assim: o meu jeito de falar denuncia de onde eu sou. Nos dias maus, o que sai dos nossos lábios, o que tem saído das nossas bocas, como nós reagimos, denuncia aonde nós estamos espiritualmente falando. Os dias maus podem provocar na gente a tendência de maledizermos e prestarmos a nossa boca ao inferno para descrer daquilo que Jesus diz a respeito de mim. Por isso que é tão importante ir às Escrituras, porque aqui não só eu encontro o plano de Deus, mas a Bíblia consiste em revelar os pensamentos de Deus a nosso respeito, ao meu respeito, ao seu respeito. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para sempre trazer a nós as coisas boas e excelentes que Ele tem para as nossas vidas. Mas nos momentos difíceis, se nós não cuidarmos, se nós realmente não cuidarmos, nós nos acovardamos e temos uma atitude de negação para com a palavra. Dias são estes onde Jesus, ou a fé em Jesus, é questionada, é criticada, e muitas vezes nós omitimos, e muitas vezes nós não nos levantamos, e não testemunhamos aquilo que nós temos a esperança, aquilo que cremos, aquilo que falamos. Deus tem nos dado algumas oportunidades ali em Curitiba, de muitas vezes contrariar os pensamentos ou as falas das pessoas, que geralmente, ou quase sempre, estão em contra a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente veio para cá, precisamos não vir com a Maria. Deus nos dá a oportunidade de pregar a palavra às pessoas, e então a gente tem a oportunidade de ministrar e falar nas ruas. Muitas pessoas aparecem lá pedindo N situações, até me confundiram com o Andrei esses dias, né? Não sei se foi uma coisa boa, uma coisa ruim. Falaram: você é o Andrei? Eu falei: não sou, meu nome é quase parecido com ele, mas eu não sou. E ele pediu oração, mas queria saber uma porção de outras coisas, e a gente fala a palavra de Deus, e existe um sofisma, um engano, as pessoas acreditam naquilo que elas falam, e a gente tem a oportunidade de não negar a Jesus, mas denunciar realmente, não só o pecado, mas a solução e a salvação que é em Jesus. Os momentos difíceis que nós atravessamos, os dias maus se atravessam não sendo covarde. Provérbios diz que se a gente se mostra fraco no dia da angústia, a nossa força é pouca. A Bíblia fala que o justo é intrépido como um leão. Nós precisamos ter uma atitude corajosa frente aos dias maus. Amém, amados? Se você está aqui, tenha uma atitude de coragem. Não empreste, não faça a vontade do cão, do diabo, que é olhar para você de acordo que ele gostaria que você olhasse. Antes, confesse, declare, reconheça a sua confiança e suficiência em Jesus, que a sua força procede de Deus e que em Deus nós somos mais do que vencedores. Os dias maus se atravessam assim. O outro princípio, no verso 60, mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Verso 61, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo.
Repita comigo assim: Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Embora Pedro não tenha guardado a palavra e tido uma atitude diferente, eu quero aplicá-la nesse contexto que eu estou dizendo, do atravessar os dias difíceis. Os dias difíceis se atravessam crendo na presença, na intercessão de Jesus, não sendo presunçoso, estando próximo do Senhor, não se acovardando. Mas os dias maus se atravessam lembrando da palavra de Jesus. A palavra fala que Jesus fixa os seus olhos em Pedro. Os olhos de Jesus fixos em Pedro falam da sua presença. Precisamos adorá-lo, precisamos cultivar essa comunhão no nosso espírito com o Espírito de Deus. Precisamos manifestar a nossa reverência, a nossa adoração de dentro para fora. Mas nós não podemos negociar o ir às Escrituras. Pedro lembrou da palavra de Jesus. Os dias maus se vencem lembrando das palavras, das promessas, não só na memória, mas as ouvindo e as decidindo praticar. O que Jesus tem te falado até hoje? Quais foram as promessas que Jesus te deu? Nos dias de provas, nos dias difíceis, o salmista Davi disse no Salmo 18: assaltaram-me no dia da calamidade, eu todavia criei no Senhor. O Senhor, todavia, me alcançou. É tempo de nós lembrarmos das palavras de Jesus nesses dias. Por isso é tão importante quando Deus fala conosco, modestamente falando, a gente anotar aquilo que Deus fala conosco. Quantas são as promessas que você e eu já recebemos? Aquelas que contém na palavra ao lermos e aquelas das quais os anos se passaram, Jesus entregou para cada um de nós. Quantos tem promessas de Deus ainda para se cumprir na sua vida? Quantas tem tantas palavras que receberam ainda em vida? Davi disse: eu verei a bondade de Deus na terra dos viventes. É verdade que muitas das promessas que Deus tem para nós são tão grandes, são tão imensas, que elas não podem ser recebidas nessa terra, deverão ser recebidas nos tempos vindouros, mas muitas da bondade de Deus ainda pode passar nessa terra se nós crermos. Se nós confiarmos ainda em dia, nós veremos o que Deus tem que fazer nas nossas vidas. Basta nós lembrarmos da sua palavra. Basta nós reclamarmos a palavra que está dentro de nós, ou seja, afirmarmos: o Senhor já me deu essa palavra, o Senhor já me disse isso. Você que tem filho perdido, ou o filho está desviado, você que tem parente não convertido, alguém que já andou com Jesus e já não anda mais, alguém que está resistente ao Evangelho, eu declaro que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, Jesus disse: tudo que pedirdes crendo em oração, vocês vão receber. A oração, acima de tudo, é declarar o que Jesus já disse, os planos de Deus, a vontade de Deus declarada em forma de oração a respeito de alguém. Orar é isso. Declarar sobre a pessoa o que Deus realmente quer que aconteça na vida dela. É preciso, nesses dias maus, lembrar da palavra do Senhor. Amém, amados? Não podemos ficar vazios, cheios de outras coisas e vazios das Escrituras, porque realmente a palavra de Deus é nosso pão. A palavra de Deus é a lâmpada. A palavra de Deus é a espada, a palavra de Deus é escudo. A palavra de Deus é o que nós realmente precisamos nesses dias difíceis. O outro princípio, no verso 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu não vou mandar ninguém chorar amargamente. Mas os dias maus muitas vezes nos reservam um choro doído e muito doído. A palavra fala que Pedro sai de cena e sai em prantos e com um pesar profundo. O sexto princípio que eu encontro nos dias maus ao atravessar é: se reserve-se ao direito de chorar. Pedro chorou amargamente pelas suas atitudes, mas ele está sendo restaurado. Ele vai ser restaurado. Ele foi restaurado. Nós conhecemos a história. Mas Jesus também chorou. Os momentos difíceis, as aflições, os dias maus podem provocar em nós aquilo que os homens do passado de Deus diziam, as orações líquidas. Aquele momento em que nós não conseguimos falar, mas nós conseguimos manifestar o nosso desejo, a nossa necessidade, o nosso sofrimento por meio do choro. A palavra fala que feliz, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Talvez essa manhã alguém tenha algum choro contido. Talvez alguém não tenha chorado porque é sinônimo de fraqueza,
Ou não chorar pode até ser de firmeza, segundo a natureza humana. Mas o quebrantamento é necessário nos dias maus. Os que choram são consolados. O texto, com referência ao que eu estou dizendo, termina aqui no verso 62. Mas o verso 63 diz que Jesus vai ser zombado pelos guardas, vai ser golpeado. Ele vai ser conduzido novamente a mais um questionamento religioso. No capítulo 23, ele será levado ao governador Pilatos. Pilatos é que julgava as questões não religiosas. Pilatos o devolve a Herodes, Herodes devolve para Pilatos. E a palavra de Deus diz no capítulo 23 que Pilatos o entrega à vontade do povo. Jesus substitui, ou é substituído por Barrabás, um arroiceiro e assassino. Jesus é sentenciado à morte nos capítulos adiante. Ele morre, ele ressuscita, e a palavra de Deus diz que as mulheres muito cedo no domingo vão estar com este Jesus. E elas pensavam consigo, quem removeria a pedra já estava removida. Um jovem assentado, diga ser um anjo, diz àquelas mulheres na ocasião: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? E o anjo então diz àquelas mulheres: dizei aos demais discípulos, e Marcos 16 diz isso, e a Pedro que Jesus está indo a Galiléia e lá ele quer vê-los. Pedro sai de cena, e se nós terminássemos a mensagem só aqui, e aqueles que talvez não conheçam as Escrituras pensariam: acabou para este homem. Este homem vai ser novamente encontrado por Jesus lá na frente. Jesus ressuscita. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 20, vai estar junto a este mar, o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré. Tantas vezes ele passou por ali, encontra os discípulos pescando. Eles não têm nada, eles não pegaram nada, novamente a história se repete. No Evangelho de João, Jesus diz a eles: tem alguma coisa aí preparado? Lança à direita. Eles pescam, um deles reconhece ser o Senhor. Então Jesus ministra os discípulos um café da manhã, um peixe assado com pão. Após isso, Jesus volta-se a Pedro. Então nós conhecemos aquilo que possivelmente seja a cura para este homem. Por 3 vezes o Senhor pergunta, o questiona a respeito do seu amor por ele. E Pedro, na primeira e na segunda, está um pouco confiante. Na terceira vez, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Talvez ele lembrou o que já havia acontecido até aquela ocasião. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Este Pedro que passou por um dia mau, atravessou esse dia mau com Jesus, ele é restaurado, ele é restabelecido. A palavra fala no verso 19 do Evangelho de João 21, que Jesus diz, após dizer isso a ele, diz: segue-me, Pedro. Pedro passa a ser um presbítero da igreja de Jerusalém. Paulo, em Gálatas 2, verso 9, o chama de coluna da igreja, juntamente com Tiago e João. Pedro, no livro de Atos, recebe o Espírito Santo, como todos os demais que permaneceram ali, cerca de 120 daquela casa, foi cheio do Espírito Santo. No verso 14 de Atos, capítulo 2, Pedro se levanta e prega a palavra de Deus. E mil de pessoas se rendem e são batizadas, e Pedro passa a falar corajosamente a palavra de Deus. Eu finalizo essa mensagem dizendo: vivemos dias difíceis, porém devemos crer que Jesus está conosco. E por meio dele nós somos preservados e mais que vencedores. Quero convidar você a ficar de pé, baixar sua cabeça, por favor. Tenho certeza que cada um de nós aqui tem os dias difíceis, as nossas guerras, né? O que é para um, talvez não seja para outro. O que parece ser tão difícil para uns, talvez seja diferente para outros, mas todos nós passamos dias difíceis, lutas, aflições. Se você não está passando os dias maus, ou essa fase, esse momento, a palavra fala: quem está alegre cante louvores.
Se os dias maus passam por um tipo de enfermidade, doença, a Bíblia fala, chame os presbíteros da igreja. Se houver alguém doente, nós temos pastores, a liderança está aqui. É uma das formas de Deus operar a cura, os ungindo, orando, a oração da fé salva o enfermo, cura ou levanta. Se tiver pecado cometido, será perdoado, diz a palavra de Deus. Se este é o seu caso, esta é uma forma de sair disso também, de praticar a fé no meio disso. Mas se o seu caso também seja realmente dias difíceis, a Bíblia fala, faça a oração. Se em algum destes pontos você e eu fomos alertados por Jesus, na pessoa de Pedro, nós vemos o exemplo. Se nós temos feito isso, lutado sozinho, que tal nós falarmos a Deus, Deus, eu não quero mais fazer ou praticar ou exercer a minha fé sozinha. Tua palavra diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que te amam. Senhor, eu te amo, me ajuda junto contigo sair disso. Se você até aqui tem tido uma atitude, infelizmente todos nós podemos ter essa atitude de presunção, de orgulho, de autossuficiência. A palavra de Deus diz que aqueles que se humilham serão exaltados. A palavra de Deus diz, humilhai-vos, pecadores, para que Deus ao seu tempo vos exalte. Deus ama todas as pessoas e salva todo tipo de gente. A palavra de Deus diz que Deus dá graça, Ele agracia, Ele se alegra com os que são humildes, mas aos soberbos Ele resiste. O adversário não passa a ser somente Satanás, mas o próprio Deus tende a não nos deixarmos chegar lá sozinho, para que a glória e a honra seja somente de Deus e não da nossa. Se em algum momento você tem se sentido só, se o diabo tem achado espaço na sua mente, no seu coração, dizendo que você não é amado, que você está só, que A, B, C, as pessoas te abandonaram, e as pessoas, nós falhamos, meus irmãos. Por mais desejosos que nós queiramos ser para com os nossos parentes, nossos filhos, esposas, nós falhamos. Mas Deus jamais falha, Deus jamais se esquece de alguém. Você pode colocar toda a sua expectativa e os seus olhos em Jesus, nessa manhã, e não mais dê espaço a Satanás, para que esses pensamentos preencham o teu coração. Se em algum momento você esqueceu da palavra de Deus, se em algum momento você não tem mais lido as Escrituras, nós temos um modelo precioso de leitura anual como igreja. Se até este a gente esquece ou não segue, se as Escrituras não têm mais espaço na nossa casa, que tal tomarmos uma decisão hoje de sair daqui e pegarmos essa tarde para lermos a palavra, colocarmos a leitura em dia, ouvirmos as Escrituras. Nunca foi tão fácil ouvir a palavra de Deus nesses dias de internet. É o que nós precisamos, é o que o nosso casamento precisa, é o que os nossos filhos precisam, tempo com a palavra de Deus. E se em algum momento você tem retido o choro, se a palavra de Deus tem entrado no seu coração, mas não tem sido recebida com esse tipo de atitude interna de quebrantamento, peça a Deus esse coração. Vamos pedir ao Senhor esse coração. Quero convidar você a orar, falar com Deus nesse momento. Os irmãos vão estar ministrando louvor e vamos aproveitar. E como o Espírito Santo colocou, ministrou cada um, vamos agir em nome de Jesus. E vamos vencer juntos, com Jesus, os dias maus. Em nome de Jesus.